Tá. Bom, queria dar boa noite a todos. Nossa reunião semanal do departamento. Hoje a gente recebe o Dr. Gustavo Gitmann, que é uma referência em cirurgia oncológica, ginecológica, e ele é um precursor, né, da cirurgia robótica minimamente invasiva em oncologia. Tive o prazer dele ser meu proctor em cirurgia robótica em 2015. Consegui acompanhar ele por 2 anos, né? Porque ele foi proctor do Rodrigo também em 2014. Eu participei de todas as cirurgias e ele aceitou o nosso convite, está presente aqui com a gente para falar sobre a experiência dele sobre abordagem minimamente invasiva na oncologia pélvica. Com você, Gitman. Oh, Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. A Isabela já me apresentou minha formação de cirurgia geral e depois cirurgia oncológica e depois em oncoginecologia, que é uma paixão que eu tenho. Assim, a ginecologia oncológica é uma paixão que eu tenho desde a da época do início da cirurgia. E a cirurgia minimamente invasiva veio acompanhando mais ou menos um pouco a nossa história. Acho que a nossa geração veio acompanhando. Então, não posso deixar de agradecer o convite. É uma grande honra estar com grandes amigos aí, grandes cirurgiões, né? Em especial a Nájila e a Isabela pelo convite, mas já falei aí antes, no quadro tem grandes cirurgiões que a gente já tive o prazer de poder dividir o campo cirúrgico. Quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva em oncologia ginecológica, na verdade, eu prefiro até falar ginecologia oncológica, porque muitas pessoas confundem oncologia clínica com oncologia ginecológica. Então, por isso, lá no INCA, eu peço para a sessão se chamar ginecologia oncológica. A gente vê a importância disso em relação às patologias oncológicas. A gente está falando dos 10 primeiros tumores femininos, a gente está falando de 3 deles principais aqui aparecendo. Então, colo de útero, infelizmente, no Brasil em terceiro, corpo de útero em sexto e ovário em sétimo. Quando a gente fala em patologia ginecológica, a gente está falando também em tratamento cirúrgico e tratamento, muitas vezes, a esterectomia faz parte, é lógico, tipos diferentes, esterectomia, tipos diferentes de cirurgia, mas a cirurgia tem um papel importante no tratamento dessas patologias todas. Quando a gente vai ver a porcentagem, e esses números são muito difíceis de colher, né? É muito difícil de a gente obter, mas os dados americanos mostram que 14% em 2015, 2005, eram somente feitas, só 14% eram feitas por cirurgia minimamente invasiva, e aí eu estou falando tanto robótica quanto laparoscópica, mas mais laparoscópica, que só em 2005 que o FDA liberou a cirurgia minimamente invasiva por via robótica nos Estados Unidos, depois de alguns estudos. E aí eu falo que um pouco acompanhou, e por que acompanhou? A primeira esterectomia laparoscópica, feita em 1988, né? Então, por sempre pioneiros, eu tive a oportunidade, em 1996, fazer o primeiro curso da Sociverge sobre o Brasil, de cirurgia minimamente invasiva, teve aqui. 16 anos depois, eu nunca pensei que eu estaria sentado num console. Em 2012, foi quando o INCA teve a oportunidade de, através de um projeto de pesquisa, inclusive da cabeça e pescoço, não foi nem da ginecologia nem da urologia, um projeto de pesquisa da cabeça e pescoço para a cirurgia minimamente invasiva, que para eles fazia uma diferença muito grande. Em vez de fazer uma mandibulectomia, ter que fazer para poder ter acesso aos tumores de base de língua de amígdala, eu fazia só por via oral, e isso aí, por via orifício natural, isso aí teve um grande sucesso, mas é lógico que o volume é pequeno comparado com urologia e ginecologia, e isso expandiu para a ginecologia e foi aberto para a urologia também, e eu tive o prazer de poder, então, coordenar e fazer a primeira cirurgia lá no INCA em 2012. Então, 16 anos, algumas coisas mudam. Eu estava começando a minha vida laparoscópica, 16 anos depois eu estava sentado no console, e hoje, 12 anos depois, eu estou aposentando. Nunca pensei que ia aposentar um robô. Então, 2024 agora é o último ano do modelo do SI, o modelo que a Isabela pegou também no início, que era um modelo novo, Rodrigo e tantos outros. A gente vai poder falar que a gente aposentou um modelo de robô. Eu nunca imaginei que na vida a gente poderia ver. Por isso a gente tem que estar sempre atento às tecnologias que estão surgindo, não ser um afoito, né? E aí eu falo para a laparoscopia, para a robótica, para as técnicas novas, mas a gente tem que saber que a tecnologia vem, a cirurgia minimamente
cirurgia minimamente evoluiu de uma forma muito importante. Eu cheguei a pegar, no início da minha vida laparoscópica, operar com televisão, muitos com certeza fizeram isso, uma televisão de 14 polegadas, aquela que a gente usava em casa. Isso evoluiu para monitores de alta definição. Isso é uma imagem numa cirurgia lá do INCA de 1970, na sala. Acho que a única coisa que continua igual é o nariz do anestesista do lado de fora. O restante mudou tudo. Então, assim, quando a gente vai ver, o que a gente vê hoje nos congressos são grandes empresas se juntando através de várias tecnologias, inteligência artificial e etc., para poder exatamente trazer isso para dentro da área da cirurgia. Quando a gente pega e vê mais ou menos onde é que a gente está na linha do tempo, a gente está começando a era de digitalização, quer dizer, nem chegou a era de digitalização, a gente está ali em 2020, pelos estudos e pelas revistas de tecnologia que são bastante interessantes, foge um pouco da área, quando você vai falar de cirurgia 4.0, a gente está começando aquela área ali de 2000, entre 2000 e 2050. Então, 2050 seria a digitalização total da cirurgia. Então, a gente está começando ali, a gente vê como isso está sendo bem adaptado e a gente vai ver como isso tem mudado a prática médica, a prática clínica que a gente vem encontrando. Então, eu dividi mais ou menos a aula, como uma aula muito abrangente, eu dividi um pouco da parte geral e depois eu vou entrar um pouquinho nas patologias, a gente vai poder, se tiver tempo no final, discutir alguma coisa e trocar experiência, que eu acho que é talvez o que engrandece mais. Tá? O que a gente tem não é todas as salas de cirurgia no Brasil, que a gente tem essa tecnologia toda, mas muitos hospitais no Brasil, São Paulo com certeza, Rio de Janeiro também, alguns serviços públicos têm o prazer de poder ter sido investido pelo governo, pelo SUS, de terem tecnologias, nem todos são assim, mas hoje a gente não pode imaginar que você não possa ter isso, a gente não pode nivelar por baixo, a gente tem que saber que isso existe, não dá para difundir a nível Brasil todo, mas a gente tem que saber que nos grandes centros, os grandes hospitais que possam oferecer e o que a gente tem de novo. Tá? Então, a cirurgia robótica, tanto com a cirurgia laparoscópica, não é mais uma novidade. Antigamente era uma novidade, hoje já é uma coisa que inicialmente tinham 2, 3 robôs no Brasil, hoje a gente já tem de norte a sul, não só a robótica, quanto a laparoscópica. Tá? E o que a gente tem é coisas novas surgindo, que é o modelo USP, que é o single port, para alguns tipos de cirurgia, a gente teve o prazer de ver. Agora já saiu o modelo 5 do Da Vinci, já tem outros modelos que estão entrando no mercado também, competitivo, que é ótimo, não ficar na mão de apenas uma empresa. O último modelo agora, que vai ter o Congresso agora internacional de cirurgia robótica, que vai ser no mês que vem, já vai mostrando o modelo 5, que já tem algum grau de feedback de tato. O cirurgião já vai ter uma noção, apesar de quem opera cirurgia robótica, por incrível que pareça, começa a ter um tato visual, então não é tão necessário assim, apesar de que é importante. Mas o básico que a gente vai, e aí a Sociedade Internacional de Ginecologia Oncológica, a IGCS, fez um survey, quer dizer, um questionário para os membros, isso em 2015, para saber qual é a grande dificuldade, a gente vê, a grande dificuldade dos cirurgiões aplicarem a cirurgia minimamente invasiva nos seus serviços e na sua prática clínica. Então, os principais motivos que vieram é falta de treinamento, 26%, aumento do tempo operatório, muitas vezes a gente está com pressa, a equipe não está treinada, e a gente, vamos fazer uma incisão fenestil, uma incisão mediana, via vaginal, que são métodos bons, mas quando você vai comparar em termos oncológicos, talvez não seja tão bom quanto a gente pensa. Falta de dados oncológicos, falta da habilidade e falta de equipamento. Falta de equipamento, infelizmente, isso a gente, como cirurgião, não tem, mas os outros a gente tem. Treinamento a gente tem como fazer, o tempo operatório a gente vai poder melhorar. Dados oncológicos, hoje já tem na literatura bastante coisa publicada, e habilidade é treinamento e sempre operar com gente mais experiente. Tá? E aí, quando você vai, ele pegou o primeiro questionário, fez em 2007, depois em 2012, e comparou um outro, e aí coloca a robótica, que em 2007 não tinha ainda, mas 2012 já tinha. Então, 2004 não tinha, 2007 só 27% utilizavam cirurgia robótica, 2012, olha esse pulo, 97% já utilizavam cirurgia robótica, estou falando a nível dos Estados Unidos. Utilizaram a cirurgia laparoscópica convencional, 84% em 2004, 2007 deu uma aumentada para 91%, em 2012 deu uma baixada, mas muito provavelmente continuava na cirurgia minimamente invasiva, só que ele migrou
saiu da laparoscópia convencional e mudou para aqueles 97% ali da cirurgia minimamente invasiva robótica. Em relação ao tratamento de câncer de endométrio, o mais comum em relação lá nos Estados Unidos seria 2004 não foi feita essa pergunta, 2007 61%, 2012 aumentou para 94%, principalmente por um tipo de estudo que a gente vai poder ver. É importante saber que a cirurgia minimamente invasiva é só um meio, quer dizer, uma via, né? Então, a gente não pode nunca colocar a segurança do paciente ou qualquer dúvida em relação ao resultado oncológico em detrimento da via que a gente quer oferecer, tá? Então, em qualquer momento da cirurgia, a gente tem que estar treinado, tanto no laparoscópica quanto na robótica, na conversão dessa cirurgia para a cirurgia convencional, para cirurgia aberta, convencional, a gente tem que estar treinado. Eu sou a favor de a gente sempre estar treinado nos três, tanto laparoscópica, robótica e aberta, principalmente. Hoje, nos Estados Unidos, estão tendo alguns questionamentos se precisa ter o treinamento na cirurgia laparoscópica, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica. Ela é laparoscópica, lógico, com a facilidade, ela é mais fácil do que a cirurgia laparoscópica, mas o ambiente é totalmente laparoscópico. E a gente nunca pode esquecer o treinamento que a gente tem que ter na cirurgia aberta, porque a qualquer momento a gente precisa converter e a gente precisa saber fazer a cirurgia convencional. Curva de aprendizado, então tudo na vida a gente tem uma curva de aprendizado, a gente tem que aprender a respeitar a nossa curva de aprendizado. Então a gente fala em proficiência e eficiência, né? Primeiro a curva começa a cair, ela faz uma primeira barriga, né? Que seria a proficiência, quando você começa a melhorar seus dados, depois que você chega a uma curva retilínea naquele procedimento que realmente você chegou como um grau de expertise, que você já tem realmente um platô nessa linha. Tá? Então a gente tem que respeitar tanto o nosso tempo quanto os casos que a gente escolhe quando vão começar e sempre que possível estar supervisionado por colegas mais experientes. São dados de curva de aprendizado em cirurgia robótica e a gente vê que todos eles começam a diminuir a partir de tantos casos, alguns trabalhos falam de 20, alguns de 40. Em laparoscopia, a curva de aprendizado às vezes é um pouquinho maior. Deixa eu só mudar aqui que o zoom está na minha frente aqui. Então, o que a gente vê que o que acontece nessas curvas de aprendizado que você acaba tendo um aumento na curva depois que você passa essa curva de aprendizado, porque você começa ou a acrescentar membros na sua equipe que não estavam treinados, que você começa a treinar, ou você começa a colocar casos mais difíceis. Então é normal você, depois de ter uma proficiência e eficiência, você começar a botar casos mais difíceis. Tá? Para poder mudar. Muito importante também é o que a gente vai falar em relação à nossa padronização. Quando a gente está falando de cirurgia minimamente invasiva, é muito importante a gente ter a padronização. Se cada vez a equipe chegar lá e a gente falar de cirurgia minimamente invasiva e fazer de uma forma diferente, provavelmente essa sua cirurgia não vai ser uma cirurgia prazerosa nem para você nem para a equipe. Então, o ideal é que a gente tenha sempre uma padronização de uma forma que a gente consiga as pessoas só saberem você acabar tendo o mesmo tempo cirúrgico. Então, esse eu boto que é um desenho da primeira cirurgia robótica que eu fiz lá no INCA. Então, eu fui um dia antes, desenhei como eu achei que o robô ia ser, a torre onde ia ficar, em roxo onde era a área estéril. Então, assim, toda vez que você tem, vamos dizer, servidores, acredito que vocês tenham, é um serviço de bastante volume, você já tem uma rotina. Então, toda vez que você vai operar com uma equipe que já sabe, uma rotina que você já sabe, e enfermagem sabe, anestesia sabe, é fácil a cirurgia. Agora, se você chega sozinho para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, de alta complexidade, numa sala que não está acostumado, que o equipamento não está montado, anestesista não conhece, auxiliar não conhece, com certeza o cirurgião vai sofrer e a chance de não ter um êxito é muito grande. Tá? A padronização, cada um tem a sua, isso aí é só uma questão de a gente identificar, isso eu passo de uma esterectomia simples, e aí a gente bota a identificação dos pontos de referência. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, a identificação dos pontos de referência, são os landmarks, para você poder começar a cirurgia. E aí depois cada um faz o ligamento redondo primeiro, o outro abaixa a bexiga primeiro, um liga o infundíbulo, cada um cria essa rotina. Mas o mais importante é você ter uma rotina
para exatamente a equipe saber o que você quer e o que você está fazendo. Se você cada vez fizer de uma forma totalmente diferente, a chance de seu tempo cirúrgico ser maior, índice de complicação maior. Então, assim, quando você fala a mesma língua da equipe, com certeza isso é melhor. Então, no caso de uma esterectomia simples, isso aí numa esterectomia simples, porém para câncer de endométrio, a gente usando, então a gente tem padronização, sempre não esquecer de ligar as trompas uterinas. O manipulador uterino a gente vai poder discutir um pouquinho, se a gente utiliza ou não o manipulador uterino, o que a gente tem feito no câncer de endométrio e no câncer de colo. Então, ligadura do ligamento redondo, a gente identifica a artéria vesical e abre o paravesical, então de uma forma bem no espaço avascular. Então você vê a artéria umbilical obliterada, abrindo o paravesical, isso do lado direito. A gente está vendo, já viu o nervo, está cá em cima do nervo. Tá? Na paciente obesa um pouquinho, às vezes mais difícil, às vezes você cai dentro da fossa obturadora, mas depois você pega a experiência de uma forma fácil. A atração do infundíbulo a nível do promontório, você já expõe ali o músculo psoas e aí você cai direto, praticamente, em cima do ureter. Então, de uma forma muito fácil, você identifica o grande temor, que seria o ureter, uma forma muito fácil. Então, nas esterectomias que você tem acesso lateral, por qualquer motivo da identificação de linfonodo ou linfonodo sentinela que você precisa, tá? Então, a identificação do ureter faz parte da nossa tempo cirúrgico. E aí sim, o linfonodo sentinela, eu vou falar um pouquinho sobre o linfonodo sentinela para as patologias ginecológicas aqui na frente, a identificação do canal linfático e aí a realização da parte da ressecção do linfonodo. Você tem o linfático, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas quanto menos você romper os linfáticos, mais fácil vai ser de você achar. Então, o ideal é você seguir o canal, que é o linfático, e depois ir direto para o linfonodo. Em paciente obesa, a gente vai poder falar também um pouquinho mais para frente, é um pouquinho mais difícil, por isso que é importante você ter certeza que você está tirando o linfonodo e não tirando só gordura, tá? Não vou perder muito tempo na técnica aqui, mas só para vocês que não estão acostumados, então a gente retira sempre com os preceitos oncológicos. Se não tiver endobag de indústria, você pode fazer o luva bag, duda bag, e aí cada um faz da sua maneira, de uma forma muito prática, mas o preceito oncológico de você evitar romper a cápsula do linfonodo e espraiamento de qualquer tipo de doença peritoneal é muito importante. A mesma coisa do outro lado, identificação do ligamento redondo, vai até quase a parede pélvica, faz a ressecção do linfonodo, de novo a vesical, abre para a vesical. Chega a ser até maçante, assim, você repetir toda a anatomia. Lógico que tem anatomias um pouquinho mais difíceis, mas você sempre faz mais ou menos o mesmo padrão. Exposição, deixa eu só adiantar para não perder muito tempo, tá? E aí você ligadura no infundíbulo pélvico, a gente faz. Engraçado que na cirurgia robótica a gente voltou a usar muito monopolar e bipolar, deixou de usar as energias avançadas, então a gente usa de uma forma muito segura. É importante a gente saber quanto é que mede a nossa pinça. Essa pinça ela mede em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então você identifica aqui, você vê que o infundíbulo, por ureter, tem a distância ali, se você não fizer a dissecção, em torno de 1 centímetro. Então é a maior chance de você fazer uma ligadura. Abertura ali do folheto posterior do peritônio a nível reto cervical, pinçamento e ligadura aí dos vasos uterinos. Eu normalmente, quando eu faço a dissecção lateral, eu já ligo ele, já cauterizo ele na origem, mas a forma mais clássica é você faz a ligadura e aí você faz a colpotomia e a retirada, então, da peça, quando se possível, via vaginal, quando não possível, por qualquer tamanho, alguma coisa, você faz alguma forma de retirada e a colporrafia da cirurgia minimamente invasiva por robótica é muito tranquilo, muito fácil, e a cirurgia laparoscópica talvez seja o tempo, às vezes, no início de cirurgia, quem está em treinamento, a colporrafia, às vezes, demora mais tempo do que a esterectomia. Então, o treinamento em caixa preta é bastante importante, principalmente para os residentes que estão numa fase inicial, que a colporrafia às vezes demora mais tempo do que até normalmente é o tempo que o staff rouba. Casos mais difíceis, aí a gente vai para uma paciente com alteração de BRCA1, BRCA2, cirurgia profilática. Em princípio, não mostrava nada demais, mas quando você entra, você pega alguma surpresa. Então, você pega cirurgias um pouco mais difíceis. Nada demais, mas contando, você tem um grau de endometriose, paciente assintomática, já com prole definida, BRCA1, BRCA2 positivo, a indicação de cirurgia profilática, então de esterectomia, quer dizer, só pingoforectomia bilateral. A esterectomia fica a cargo de discussão entre o profissional, entre o ginecologista e a paciente, da necessidade ou não. Bom, então a gente faz a lise de aderências, é a mesma coisa, tá?
identificação do ureter, dissecção da fossa pararretal, e aí, no caso, você tem um pouco uma bexiga, um compartimento anterior um pouco mais difícil, você vê que tem foco de endometriose, e o que a gente faz, então, é a dissecção por plano direito, você consegue identificar, o manipulador, nesse momento, ajuda bastante, nesse caso, com uma patologia profilática benigna, não tem muito problema, a gente brinca que é uma manobra da bochecha, e vai, e resseca. Deixa eu abrir aqui trazer para vocês, para a gente não perder muito tempo. Então, você vê que tinha um grau de aderência da bexiga. A gente está no compartimento anterior ainda. Só adiantando aqui. Você vê que a bexiga está bem aderida. Mas você, quando está com a bexiga muito aderida, principalmente na parte central, você acaba indo pela parte lateral. Então, vai bem, solta de um lado, solta de outro. Você vê que vai praticamente fazer ali, e aí você fica bem tranquilo para poder fazer a retirada, a ressecção da bexiga, a dissecção do espaço vésico-uterino, e aí depois fazer a colpotomia. Então, são casos, cada caso você vai ter algum grau de dificuldade, dependendo da parte anatômica, tá? Mas se você seguir os preceitos anatômicos, os preceitos oncológicos, você consegue seguir a cirurgia. Normalmente, aquele ditado, né? Se a cirurgia está difícil por cirurgia invasiva, muito provável vai estar difícil também aberta. É lógico que a cirurgia aberta, a cirurgia convencional, tem seu papel bastante importante quando indicado, mas a gente não pode deixar de oferecer a cirurgia minimamente invasiva quando bem indicado. Então, aí depois, a partir disso, passa a ser uma esterectomia simples e não vamos perder tempo em relação a uma esterectomia simples. Aquilo que a gente falou em relação à equipe, a tua equipe, principalmente o auxiliar de campo, principalmente em cirurgia robótica, que você não está do lado do paciente, você está um pouco mais afastado, ele pode ser o anjo ou o diabo da tua cirurgia, tá? Em casos que a cirurgia, que a equipe, ela não é conhecimento, a chance de você ter, nesse caso, vamos dizer, você um reposicionamento de uma pinça, de um trocáter, se ele puxa a pinça, você pede para tirar a pinça nesse momento, você vai deslocar o robô, porque o trocáter não está dentro do paciente. Então, você mesma coisa que você tirar o trocáter na laparoscopia, tá? Então, a manobra que precisa ser feita, você traciona um pouco a pinça robótica e empurra o conjunto todo, sempre olhando a ponta. Então, são manobras que o primeiro auxiliar da cirurgia robótica, ele consegue fazer de uma forma tranquila, mas se ele não está acostumado, ele vai tirar e vai deslocar, e com isso vai perder 10 minutos, 15 minutos da tua cirurgia. E isso se replica estatisticamente nos trabalhos mostrando que quando você compara um grupo de auxiliares com com menos de 20 procedimentos e mais de 150 procedimentos, o que você vê, vamos mudar aqui o meu som, você vê que o que acontece é que é significativamente maior o tempo cirúrgico desde o início da colocação do trocáter até o teu tempo final de cirurgia. Então, você ter uma equipe bem treinada em cirurgia minimamente invasiva vai fazer a total diferença para você. Agora, especificamente sobre algumas patologias, falar um pouquinho do linfonodo sentinela, deixa eu ver. Se eu estiver passando o meu tempo, vou controlando aqui, falar um pouquinho de linfonodo sentinela, e aí o linfonodo sentinela total, tá? Então, quando a gente vai para as linfonodos sentinela, a gente parece besteira, mas a linfadenectomia, ela traz em torno de 35%, só caiu meu áudio aqui, 35% de linfedema no câncer cervical, 34% no endometrial, 43% no avulso. Então, a linfadenectomia ela não é inócua, tá? Para isso, a gente já sabe que o estadiamento do câncer de endométrio, e aí especificamente do câncer de endométrio, ele é cirúrgico, principalmente através do Georgia 33, que é um trabalho publicado em 1987, que mostrou que você tem uma uptake de até 30% dessas pacientes, principalmente baseado no grau de profundidade, no grau de diferenciação. Você sai de 3% a 30% são pacientes de populações diferentes. Mas a sequela de uma linfadenectomia completa numa paciente muitas vezes associada a fatores de risco como obesidade, diabetes e posterior radioterapia, às vezes acaba trazendo uma patologia pior do que o próprio câncer, trazendo uma incapacidade tanto funcional quanto social para uma paciente dessa muito provavelmente nunca mais vai botar um sapato alto para ir para uma festa, vai ter dificuldade de investimento e etc. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Fazer uma linfadenectomia completa, como esse que a gente mostra, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, que vai até a veia renal,
e também isso aumenta o tempo operatório em torno de 1h30 a 2h30, principalmente quando a gente está na forma de treinamento. Isso é um trabalho do Kuhler, uma das pessoas, um dos cirurgiões mais experientes mundiais, o Christer Kuhler, em relação à linfadenectomia. Ele, para fazer a linfadenectomia completa, ele agrega em torno de praticamente mais 1h30, fazer todos os estágios, e aí veio o linfonodo sentinela para poder exatamente ajudar isso, tá? Em termos de endométrio, quando você vai no endométrio, você vê que o índice de positividade de linfonodo é pequena, câncer de endométrio em geral, pélvico em torno de 9%, para-aórtico 6%. Quando você vai para o baixo risco, quer dizer, pacientes com tumores maiores que 2 centímetros, sem invasão profunda do estroma, sem invasão linfovascular, a chance de linfonodo positivo é muito pequena. Então, poucas pacientes provavelmente iam se beneficiar de uma linfadenectomia completa, tá? E aí veio o linfonodo sentinela, uma técnica que hoje já está bem difundida, desde 2012, publicada no NCCN, o que a gente utiliza, e a cirurgia minimamente invasiva, ela veio para ajudar a gente a fazer o linfonodo sentinela. O FIRES Trial avaliou a sensibilidade, ela fazia a linfadenectomia, fazia o linfonodo sentinela e a linfadenectomia a partir de um desses trabalhos, que foi o FIRES Trial, o NCCN colocou, mostrando que a sensibilidade é aqui em torno de 97%, com valor preditivo negativo de 99%. Mostrando que no trabalho a maioria foi estágio 1, tá? A realização da linfadenectomia pélvica foi em 100%, a para-aórtica em 58%, a identificação de pelo menos um linfonodo sentinela de 86% e bilateral em 52%. Baixo, porém era feito com azul e com tecnésio. Com a sensibilidade com verde fluorescente que a gente vê, ela é maior, tá? A grande maioria foi detectado na parte pélvica, tá? E o índice de falso negativo, zero, o índice de falso positivo também. Então, a sensibilidade alta, e aí que mostrou que realmente o que faz a diferença é tamanho tumoral, tumores não endometrióides, presença de invasão linfovascular, invasão mais de 50%, tem diferença estatística em relação, isso a gente já sabe, não é o tema da aula, mas são pacientes de maior risco. O linfonodo sentinela é importante não só a retirada do linfonodo sentinela, quanto a realização do stage. Uma vez que ele seja negativo na hematoxilineosina, esse paciente ela tem que fazer o que a gente chama de stage, que são quartos mais finos, e depois agregado a imunohistoquímica para poder realmente dar a negatividade desse linfonodo, porque muitas vezes você pode ter micrometástase ou a ITC, intratumorcélulas menores que 0,2 micras em relação às lesões, tá? Possibilidade de falso negativo, sim, porém, se você seguir os guidelines, quer dizer, qualquer linfonodo aumentado, você deve retirar, mesmo que ele não core, porque às vezes o canal pode estar realmente com entupimentos neoplásicos e ele fazer um bypass. Então, qualquer linfonodo aumentado, além do linfonodo sentinela, ele deve ser ressecado. Hoje, na cirurgia minimamente invasiva, a gente dá preferência para o uso do verde fluorescente. O verde fluorescente ele pode ser tanto usado na laparoscopia convencional quanto na laparoscopia robótica assistida, tá? Ele já está disponível no Brasil, então vocês com certeza utilizam. A diluição que a gente gosta é de 1,25 miligramas por ml. A injeção que a gente faz é às 3 e às 9 horas. Às 3 e às 9 horas, em 2 quadrantes. Antigamente a gente usava o tecnésio no azul, a gente parou de usar, a gente usa só o azul. E é essa imagem que a gente tem, que a gente viu no vídeo anterior, mostrando então como é bastante visível e bastante tranquila a identificação do linfonodo sentinela, principalmente em pacientes mais obesos. Nesse caso, é uma paciente um pouco mais obesa, e aí o que a gente vê, que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a realização do linfonodo sentinela, o verde fluorescente, ele é muito bom, mas ele tem algumas armadilhas. Ele tem uma composição de albumina, então ele capta líquido, ele faz o que a gente chama de swelling dos linfáticos, ele faz um aumento dos linfáticos, então tem que tomar cuidado para você não confundir gordura, principalmente na paciente obesa. Nesse caso, você poderia tirar essa parte ali que seria só o linfático, mas numa paciente obesa, que você vê que tem um índice maior, um IMC maior, se você correr atrás do linfático, você vai identificar que o linfonodo não é aquele, mas o linfonodo. Caiu meu. Vocês estão me escutando? Temos sim, tá com áudio E sim. aí você identifica então o linfonodo sentinela profundamente. Então é importante nisso. No caso do paraórtico, tá? Quando você tem uma captação anômala, por isso é bastante importante,
você identificar o linfático. Não tirar só qualquer linfonodo que curou e sim seguir o canal. Essa que é a grande importância. Nesse caso, foi uma paciente que curou direto para o paraórtico, tá? Então, você vê ali nível bifurcação da aorta, promontório, tá? E o que você vai seguindo ali, você abre ali em cima da ilíaca comum, direita, para ter acesso ao paraórtico, segue o paraórtico, e o que você vai acabar identificando é exatamente o linfonodo sentinela a nível do promontório. Ali você está pré-caval, abrindo o peritônio, só vou seguindo. Então você está bem na bifurcação da aorta, do lado direito e do lado esquerdo, e aí quando você joga o Firefly, quer dizer, você consegue identificar o linfonodo sentinela. Tá? E aí você vai, como fosse na técnica, exatamente você tira o linfonodo sentinela. É lógico que o acesso paraórtico é um pouquinho mais delicado que o acesso pélvico, mas é totalmente factível, tanto por via laparoscópica quanto por via robótica. O que a gente mostrou, o que se mostra, é que quando você faz o linfonodo sentinela, você tem menor tempo operatório, menor chance de linfedema, menor chance de complicação com linfocele também. Então, 96% de detecção no trabalho realizado, então mostrando que você, quando você faz com GC, você aumenta muito a detecção bilateral, que é o ideal, tá? E o linfonodo sentinela, em 50% dos casos, ele é o único linfonodo positivo. Então, quando a gente fala de tumor de endométrio e estadiamento cirúrgico, principalmente por videolaparoscopia, que facilita bastante, o linfonodo sentinela, ele é bastante importante, tá? Dúvidas, e aí também não é o foco da aula, mas é importante a gente falar disso, das pacientes de tumor de alto grau, hoje já preconizado, publicado pela Pamela Somlin, do MD Anderson, tem o Alice, que vai ser publicado, trabalho brasileiro, mostrando pacientes em tumores de alto grau, que o linfonodo sentinela ele pode ser realizado também, tá? Outra questão importante é na paciente de baixo grau que não capta de um lado, que a gente poderia usar só os critérios da Mayo Clinic em realização de um linfonodo só, de um lado só, e você omitir um lado. Com isso, você poderia poupar uma linfadenectomia completa em torno de 10% dos casos, tá? Isso ainda é discutível, se o linfonodo não captar, você abre a peça cirúrgica. Alguns serviços têm seguido isso, o NCCN já permite, mas isso tem que ser caso a caso avaliado, dependendo do patologista da sala. O Senticol também é o linfonodo sentinela em câncer de colo de útero, não vou perder muito tempo. Hoje a gente está utilizando o Senticol 3, a gente acabou o Senticol 3, que é o estudo fase 3 randomizado da família do Senticol 1, Senticol 2 e o Senticol 3, o INCA e alguns outros serviços do Brasil. A gente entrou no trabalho, o Brasil foi o segundo que colocou mais paciente no trabalho do Senticol 3, que é um trabalho randomizado que randomizava paciente no intraoperatório, você fazia fazia a pesquisa do linfonodo sentinela e seguia ou não com linfadenectomia, baseado nos achados intraoperatórios e randomizado no intraoperatório eletronicamente, se você fazia ou não a linfadenectomia, tá? Então, esses estudos foram captados 988 pacientes, se não me engano, e acabou de fechar esse mês, e acredito que nos próximos 3 anos a gente deve ter resultados do linfonodo sentinela, se vai ser padrão ou não em câncer de colo de útero. Esse é o guideline de linfonodo sentinela, então, injeção cervical, se possível usar o verde, aumenta, como a gente mostrou, a taxa de detecção, mas tem que realizar o ultra stage. Endométrio, a gente pode usar cirurgia minimamente invasiva em câncer de endométrio? Pode utilizar com bastante tranquilidade, talvez seja a que a gente mais utiliza. A gente sabe, isso é um trabalho que a gente publicou lá do INCA, mostrando que a obesidade ele vem crescendo, nos próximos 10 a 15 anos vai aumentar a chance de tumor de endométrio, principalmente por questão de obesidade, então a gente está aumentando não só o sobrepeso, como a obesidade. O GOG Lapa 2 foi o trabalho mais importante, talvez que colocou a cirurgia minimamente invasiva no cenário do câncer de endométrio, publicado a primeira fase em 2009, depois a segunda fase em 2012. A primeira fase foi de avaliação de maior mortalidade, laparotomia versus laparoscopia, mostrando que inicialmente o tempo operatório era maior na laparotomia do que na laparoscopia, mas isso foi uma fase inicial, que provavelmente isso hoje em equipes treinadas é igual, tá? Complicação pós-operatória
menor para laparoscopia, tanto para grau 1, grau 2, quanto complicações mais graves, e principalmente o tempo de internação também menor para a cirurgia minimamente invasiva. Então, a partir disso, foi aprovada a utilização da cirurgia minimamente invasiva. A sobrevida foi publicada um pouquinho depois, em 2012. Então, o tempo de recorrência, tanto de sobrevida, não teve diferença estatística. Então, com isso, foi liberada a cirurgia minimamente invasiva para câncer de endométrio. Outro trabalho importante em câncer de endométrio foi o LACE Trial, publicado também, fase 3, randomizado, comparando esterectomia aberta versus laparoscópica, também sem diferença estatística, tanto de recorrência quanto de sobrevida, corroborando o GOG-LAPA2. Que a gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva, como a gente falou, ela é pouco utilizada ainda a nível mundial, tá? A plataforma robótica ela veio para facilitar, então nos Estados Unidos, quando você entrou a partir de 2005, teve uma queda em torno de 63% da indicação da laparotomia no tratamento de câncer de ovário. Em relação à qualidade de vida, será que tem diferença? O nosso paciente, doutor, tem diferença, não tem diferença? Trabalhos mostram que, principalmente nos primeiros 6 meses, tem diferença. A curva amarela seria a laparoscopia, a curva vermelha seria a curva, quer dizer, a laparotomia seria cinza. Então, quando você ou converte a cirurgia, começa por laparoscopia ou converte a cirurgia, você tem nos primeiros meses uma diferença de qualidade de vida, chegando depois de 6 meses, praticamente igualando, só ficando realmente a questão estética. Tá? Quanto à incorporação de plataforma robótica, se tem diferença em relação à laparoscopia, sim, em princípio, os Estados Unidos mostrou isso. Quem tem acesso, você começa a melhorar bastante. Então, até 2007, a gente viu que foi desde 88, foi a primeira esterectomia, mas até então só 15% eram feitas. Em 2007 entrou a plataforma robótica, você vê que 80% praticamente era cirurgia aberta, essa riscadinho, e passou depois de 2012, quando já incorporada a cirurgia robótica, praticamente 50% cirurgia minimamente invasiva, e com isso uma diminuição muito importante da cirurgia aberta. Tá? E com isso você salvando, quer dizer, você permitindo, liberando 750 dias de cama, quer dizer, paciente com alta mais precoce, você acaba tendo mais leito disponível no seu hospital. Em relação ao custo e tempo operatório, mais uma vez é treinamento e tempo. Em 2008, em torno de 4 horas, com $12 mil, chegando a 2015, com 3 horas de cirurgia, uma diminuição praticamente aí de $2 mil de cirurgia. Então, o que os guidelines falam em relação à cirurgia minimamente invasiva em câncer de endométrio, que é a laparoscopia baseada principalmente nos 2 trabalhos que a gente mostrou, nível A de evidência, e a cirurgia robótica, nível B de evidência pela SGO, e o NCCN permite, de uma forma aleatória, o cirurgião poder escolher laparoscopia robótica via vaginal ou abdominal. Tá? Em relação à obesidade, a obesidade ela vem para atrapalhar bastante. Então, quando a gente tem um índice de MC em torno de 20, o índice de sucesso em torno de 90%. Quando a gente vai para o IMC em torno de 50, você já tem um índice de conversão em torno de 70%. A obesidade, então, é um problema que vem junto com o tumor de endométrio. Como medir obesidade é difícil, alguns fazem por IMC, outros fazem por avaliação de imagem, mas o que a gente tem na cirurgia é uma diminuição importante dos espaços que a gente trabalha. Então, a cirurgia robótica vem para ajudar muito na paciente obesa. Então, o índice de conversão em paciente obesa com a cirurgia robótica é menor do que a laparoscopia, talvez seja um grande papel da cirurgia robótica, são nesses casos que facilita bastante. Pacientes assim, que a gente às vezes acaba tendo no nosso dia a dia, acompanhando o tumor de endométrio, tá? Mas o que a gente vê é que com o tempo você começa a diminuir, a partir de 20 casos, etc., você começa a diminuir um grande problema que é o Trendelenburg e a ventilação dessas pacientes. Então você começa a ficar mais confortável em trabalhar com um tempo menor. A gente sabe que as pacientes obesas têm um índice de mortalidade pelo menos 2 vezes maior do que o índice de mortalidade do paciente não obesa, e isso é uma preocupação. Quando a gente vai, então, cirurgia robótica, depois de curva de aprendizado, e compara a cirurgia aberta com a cirurgia robótica, você tem menor tempo em cirurgia robótica quando comparado com a cirurgia aberta depois de treinado paciente com IMC acima de 34. Tá? Complicações importantes da cirurgia aberta, e aí talvez uma das grandes vantagens, principalmente nas pacientes obesas, esse é um caso que
que eu tive acesso depois da primeira cirurgia, uma paciente que tinha uma carcinomatose, um tumor de endométrio, então ela foi fazer uma cirurgia, só acabou fazendo só uma biópsia, foi submetida a um tratamento neoadjuvante, e depois ela teve uma deiscência importante, ferida operatória, acabou tendo que ficar praticamente 1 mês a 2 meses de VAC abdominal. O que não acontece com cirurgias minimamente invasivas, e hoje, cada vez mais com treinamento, você acaba diminuindo mais e prezando também pela estética. A mulher brasileira exige muito isso, sempre que possível, a gente tenta respeitar. Então, o que a gente acaba utilizando braços mais baixos, cirurgias mais estéticas, principalmente em cirurgias profiláticas, você acaba eliminando um braço, utilizando só 2 braços, porque a concorrência da cirurgia robótica seria a cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica você consegue realmente ter um resultado estético muito bom quando você pode associar o resultado oncológico ao resultado estético. E a gente começa a receber um bando de nudes, então são cirurgias que realmente, quando a gente compara com aquela cirurgia com uma cavidade abdominal aberta, uma diferença muito grande. Vou falar um pouquinho de câncer de colo de útero, por causa do tempo. Então, o Wertheim, ele preconizava, então, durante muitos anos a gente fez a mesma cirurgia, não mudou muito a cirurgia. Pouco tempo atrás, 2008, que a Elaine Morrow publicou uma nova classificação, né, tipo A, tipo B e tipo C, preservando e avaliando, tá, que seria principalmente as questões anatômicas e nervosas, tá? E a cirurgia minimamente invasiva, ela vinha muito bem até 2018, quando foi publicado o LAC Trial. O LAC Trial, acredito que todos conheçam, mas foi o trabalho que veio comparar a cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia aberta, para poder não mostrar inferioridade. O que se esperava que seria igual, baseado nos trabalhos retrospectivos, todos esses trabalhos retrospectivos que comparavam a cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia aberta no câncer de colo de útero, se mostrava melhor a cirurgia minimamente invasiva, tá? Então, até o próprio Pedro Ramírez, que foi quem publicou o LAC Trial, ele mostrando aqui, se eu não me engano, em 2007, mostrando que, em relação à mortalidade, era menor para a cirurgia minimamente invasiva. E assim, é uma repetição de trabalhos retrospectivos até 2018, quando veio o trabalho prospectivo, randomizado, comparando exatamente essas duas vias. Então, veio publicação no New York Times, mostrando que era importante, que o M. Anderson publicou esse trabalho, que tinha uma mortalidade e uma morbidade, uma chance de falecimento pela cirurgia minimamente invasiva maior. O John Hopkins repete o que o M.D. Anderson falou, que parou de fazer cirurgia minimamente invasiva para câncer de colo de útero, e o Memorial já um pouco mais pondera um pouco mais em relação à questão que tem que ser caso a caso. Quando a gente vai, então, o que é importante em mídia leiga, falando do trabalho, então isso tem que ser realmente discutido com o paciente. Um outro trabalho que saiu bem perto do LAC Trial foi um trabalho de retrospectiva através do database dos Estados Unidos, do CIR, mostrando que você teve um aumento a partir de 2006, que são esses pontilhados aqui, mostrando que teve um aumento importante do número de cirurgia minimamente invasiva, e com isso você teve um aumento da mortalidade da cirurgia do paciente com câncer de colo, que se esperava ter um aumento em relação a isso, corroborando o LAC Trial. É lógico que isso tem bastante crítica, curva de aprendizado, quantidade, volume, etc. Porém, o que hoje o NCCN preconiza que antes, em 2018, você poderia fazer por via laparotômica, laparoscópica ou via robótica. Em 2019, depois disso, ele dá a chamada de atenção de que você tem piores resultados para a cirurgia minimamente invasiva. Isso tem que ser conversado com o paciente e exposto ao paciente, tá? Mas, porém, depois nas entrelinhas do LAC Trial, ele veio mostrar que ele não, para paciente de baixo risco, ele não tem capacidade estatística para dizer que é inferior, principalmente para pacientes com tumores menores que 2 centímetros, sem invasão linfovascular, sem invasão profunda do estroma e sem envolvimento linfonodal. Manipulador uterino, então, assim, já estou mais ou menos esgotando o meu tempo, mas manipulador uterino, o que a gente tem feito hoje? Sempre possível, não utilizado nem para endométrio, nem para colo de útero. Em alguns casos, o que a gente faz é você não usar a haste intrauterina, usar só a questão da colpotomia quando você for fazer a colpotomia. Então, o que eu faço quando tem disponível um manipulador descartável, eu quebro a partezinha distal do manipulador descartável,
faço uma gambiarra ali com um fio para o copinho não cair dentro da cavidade abdominal quando você faz a colpotomia, e a gente fica com esse delineador muito bom. Quando a gente vai, então, para a questão do cuff vaginal, o que a gente faz é a cerclagem, né? Então a gente faz essa cerclagem, a gente faz toda a cirurgia. Antes de fazer a colpotomia, o que a gente faz? A gente fecha todo o tumor. Então, talvez um dos grandes problemas do LAC trial é que você ficava em torno de, durante o tempo operatório todo fazendo um morcelamento de tumor, depois você fazia a colpotomia e esses fragmentos de tumores todos caíam para a via abdominal, e com isso você faria implante. É uma quebra de preceitos oncológicos que realmente a gente tem que tomar realmente bastante cuidado com isso. Então, o que a gente faz é o fechamento total ah, da parte vaginal, depois de ter feito toda a cirurgia, faz uma irrigação copiosa com antisséptico, tá? E aí depois, só então, depois faz a colpotomia sem ter contaminação da cavidade. Então, depois de ter feito isso, que a gente vê isso, você faz a colpotomia, tá? Você já cerclou, e o que você acaba vendo é só o seu fio de sutura, e você não tem mais a contaminação que antigamente você tinha. O trabalho alemão mostra que eles faziam isso e compararam, mostrando que não tem diferença estatística em relação à sobrevida dessas pacientes. Os últimos 5 minutos, que a gente fala de less for more. Less for more é que a gente pode ser menor do que isso. Então, trabalhos também, esse trabalho bastante elegante do Glauco, mostrando que pacientes que têm tumores menores que 2 centímetros, sem invasão linfovascular, sem linfonodo positivo, a chance de invasão parametrial seria praticamente zero. E quando a gente vai para tumores maiores que 2 centímetros, aqui nesse caso, sem invasão linfovascular, sem linfonodo, também a invasão parametrial é muito pequena, porém, quando a gente tem linfonodo positivo, invasão linfovascular positiva, a chance de invasão parametrial seria em torno de 40%. São populações diferentes, 3 trabalhos importantes avaliaram você poder fazer cirurgias menores, e com isso facilita, com certeza, a cirurgia minimamente invasiva, o LESSER, o CONSERVE e o SHAPE Trial. O SHAPE Trial foi publicado esse ano, bastante importante, trabalho randomizado comparando esterectomia radical versus esterectomia simples para tumores menores que 2 centímetros, e sem invasão estromal e com ressonância magnética menor de 50%, não mostrando que não teve diferença estatística tanto em recorrência quanto sobrevida, falando então que a esterectomia simples não é inferior à esterectomia radical e nem recorrência em 3 anos quando você tem pacientes de baixo risco. E aí o NCCN permite, então, principalmente quando a gente fala de preservação de fertilidade, pacientes de baixo risco, a realização só de cone versus traquelectomia radical. O cone que a gente prefere sempre, quando possível, a frio, melhor para avaliação de margem. E a traquelectomia radical, quando você compara a cirurgia aberta versus a minimamente invasiva, você tem menos transfusão, menor tempo de internação. Tá? Em relação à complicação, que é a estenose cervical, nesse trabalho principalmente mostrou menor estenose cervical quando tem por cirurgia minimamente invasiva. Para acabar, então, só mostrando que a traquelectomia radical é uma cirurgia que a gente teve o prazer, talvez, de fazer a primeira do Brasil lá no INCA. Eu vou só adiantar da parte, então, a gente faz a tonilização. O estudor ureter pode ou não preservar a artéria uterina, tá? Então, ligadura, aqui a gente está do lado direito, a ligadura dos rames cervicais do colo uterino. Eu sei que acho que tem pessoal da obstetrícia assistindo, então, quando a gente consegue, paciente de baixo risco, exatamente fazer a preservação do útero em pacientes com diagnóstico de câncer de colo de útero, que é realmente normalmente uma tragédia nessas pacientes normalmente nulíparas, então são pacientes que têm que ser bastante selecionados, pacientes normalmente nulíparas, com tumores menores que 2 centímetros, de baixo risco, e aí você faz toda a disseção como se fosse uma esterectomia radical, e no final da cirurgia você faz a secção, é que eu passei aqui, desculpa. Você faz a secção do útero. Deixa eu passar aqui. Você faz exatamente a secção do útero, você então está retirando a parte do corpo uterino e deixando o istmo e o colo uterino e o terço superior de vagina. Então você faz a colpotomia e aí depois você faz uma reanastomose. Dessa parte o útero já está virado para a câmara, então você faz uma cerclagem, uma reanastomose do útero na vagina, tá? Então, seria a traquelectomia radical, esse é o aspecto final. Tá? Então, você tem a peça cirúrgica, tá? Você tem uma peça cirúrgica bastante segura. Hoje, os trabalhos já mostram que a traquelectomia radical é uma opção.
Esse é um aspecto precoce da cicatrização do colo. Esse é um aspecto tardio, quando tudo dá certo. Grande parte dessas pacientes podem ter um grau de evolução de estenose cervical. E uma dúvida que tem é sobre a preservação ou não da artéria uterina. A cirurgia minimamente invasiva ela ajuda isso. Então, nesse caso, do lado direito, a gente está ressecando, e sem querer, a gente faz a secção da artéria uterina, tá? Então, trabalhos mostram que não é necessário você manter a artéria uterina, o útero seria viável só mantendo pelo infundíbulo, tá? Nesse caso, a gente ligou a artéria uterina, do lado esquerdo a gente não ligou. A gente conseguiu preservar todo, mas mostrando que apesar de o útero ele ser patente só com o infundíbulo, você tem uma diferença. No final, a gente fez uma arteriografia, e aí você vê o útero aqui, do lado direito, do lado esquerdo aqui, ele foi a preservação, então ele enche de uma forma muito mais rápida, quer dizer, vou mostrar para vocês aqui, bilateral flow, quando você preserva, ele enche igual, e quando você tem só de um lado, vou mostrar para vocês isso aqui, só de um lado, você left, desculpa, mas seria aqui, ó. Nesse caso, você vê que ele enche muito mais rápido quando você preserva a artéria uterina só de um lado, diferente quando você preserva dos dois lados, ele tem um enchimento muito mais precoce. O que a gente quer é realmente poder ter um resultado obstétrico e oncológico da melhor forma possível, e acaba que a gente, às vezes, tem o sucesso. Queria, pelo meu tempo, eu não vou me estender, porque eu sei que é 9 horas da noite, o pessoal já está cansado, teria mais coisa para falar, mas queria agradecer mais um convite, de novo a Nájila, a Isabela, todo o corpo do servidor do Estado, obrigado aí por me escutar esse tempo todo. Obrigada pela. Não Deixa eu sei só nem como botar que eu não estou chamar, né? escutando. Oi, fala. Obrigada por dividir todo esse conhecimento com a gente de uma forma tão generosa, mostrar todos os seus vídeos e mostrar a cirurgia robótica, porque eu acho que tem pessoas que nunca tiveram oportunidade de ver o linfonodo sentinela com verde, de ver realmente como que funcionam os braços do robô. Então, obrigada. Eu vou abrir para quem tiver alguma pergunta ou comentário, doutora Reginaldo, Rodrigo, Nájila, Marcelo. Posso Gitman, falar? desculpa. Não, Gustavo, parabéns pela apresentação e pelo material que você tem, um material muito bonito, muito didático, né? Fazer só algumas questões. Eu fiz laparoscopia nos anos 70, Gustavo, e no final dos anos 70 nós tínhamos que provar, os mais conservadores da época, de que realmente existia uma série de vantagens do ponto de vista de resultados pós-operatórios de fazer a via laparoscópica do que a via laparotômica. Eu te pergunto, hoje, claro, eu não peguei a robótica, né? A robótica veio bem depois. Você falou que a robótica é cada vez mais realizada nos Estados Unidos. Tudo bem, é um fato, né? Embora seja da tecnologia, né? Mas, do ponto de vista do resultado cirúrgico, fazer por via laparoscópica tradicional, por via robótica, é vantagem fazer pela via robótica? Eu faço a comparação com o carro elétrico, né? Quer dizer, bom, é bom ter um carro elétrico, é só porque ele é elétrico, o meio ambiente, mas é melhor o resultado da via, é Assim, sensivelmente melhor ou não? a pergunta que você fez é excelente. Assim, acho que a primeira vez que eu sentei no robô, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? É uma quebra totalmente de paradigma, você está longe do paciente. A laparoscopia já é um pouco, mas você está do lado do paciente, é uma forma... Quando você vai para o robô, você fica isolado, é uma forma diferente de você operar. Porque hoje, depois da curva de aprendizado, 12 anos operando robô e vendo colegas e etc., todo mundo que faz robótica, você vê que a robótica ela é mais fácil do que a laparoscopia, como os trabalhos mostraram. E com isso você consegue oferecer, porque eu não acho que a gente tem que ter uma briga, ou faz robótica, ou faz laparoscópica. Eu acho que tudo é família minimamente invasiva, entendeu? Se você o grande problema, acho que da cirurgia mínima da laparoscopia, ela é difícil. Ela é difícil você fazer um treinamento, é difícil o material, é uma questão, depois que você passa da tua curva de aprendizado e consegue montar o teu set, montar a tua equipe, flui muito bem, os resultados são tão bons quanto a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela veio para facilitar a cirurgia minimamente invasiva, facilitar no global, porque primeiro você opera de uma forma mais fácil.
Depois, o equipamento é padrão, então não tem um jeitinho brasileiro. Ou você tem, ou você não tem. Então, aquela história de traz um bipolar, o bipolar não funciona, o cabo não troca, aquelas coisas que todo mundo opera, sabe o que que é isso, a pinça abre. A cirurgia robótica ela meio que elimina um pouco isso, porque ela é muito padronizada. É lógico que ela é mais cara, mas como toda nova tecnologia, ela vai com o tempo barateando. Hoje ela já é muito mais barata do que era 12 anos atrás. É lógico que a gente está falando de dólar, a gente fala que a gente está importando, mas vamos pensar nos Estados Unidos, hoje eles têm mais de 5.000 plataformas robóticas, então, assim, para eliminando o custo, que a gente, vamos falar, não vamos pensar em custo, mas em termos de ciência, de tecnologia, a cirurgia robótica hoje, para mim, ela vem para facilitar a cirurgia minimamente invasiva. Agora, você pega uma equipe muito bem treinada, em cirurgia minimamente invasiva, o teu resultado vai ser tão bom quanto. Não tem nenhum trabalho que mostra que a robótica ela é superior à laparoscopia convencional. Que os trabalhos mostram que, sim, como eu mostrei, para o paciente obesa, a cirurgia robótica, o índice de conversão para a cirurgia convencional é menor. Talvez se você pegar um cirurgião muito bom, esse índice seja igual. Mas se você pegar uma população geral, o índice de conversão na paciente obesa, ele é maior na cirurgia convencional, laparoscópica convencional do que na robótica. Mas os resultados oncológicos, os resultados estéticos, etc., assim, ela veio só para facilitar a cirurgia minimamente invasiva. Acho que é muito pertinente o que você falou. Só mais uma questão, Gustavo. Eu gostava de, na época, de a gente criticar o que estava ruim, o que podia melhorar. O que pode fazer uma previsão de futuro, né? O que pode melhorar na cirurgia robótica que você enxerga como algo que nós estamos fazendo, a robótica, e tem que melhorar isso ou aquilo? O que tem que melhorar? Assim, eu acho que assim, se falando de cirurgia minimamente invasiva, acho que o que já melhorou muito, muito, muito foram os treinamentos, os centros de treinamento, a difusão. Assim, antigamente, quando a gente começou, principalmente você, Reginaldo, era meio professor Pardal, você tinha que ver, e você não tinha centro de treinamento que nem a gente tem hoje, já mundialmente no Brasil. Hoje você tem grandes centros de treinamento que você consegue replicar muito bem modelos, treinamentos, e você já hoje já tem, graças a Deus, cirurgiões bem experientes. Então, acho que uma coisa que melhorou muito foi o treinamento. Eu acho que não tem dúvida que a tecnologia vai entrar, como a gente mostrou ali, a gente está engateando naquela quarta geração, por isso que eu quis dar uma introdução naquela parte da aula. Eu acho que vai vir a digitalização de alguma forma muito forte. Eu acho que não vai, assim, tá muito longe de ser alguma coisa automática, mas ela vai talvez entrar ali e falar, olha só, que nem um piloto automático, ele vai fazer uma análise de 2 milhões de cirurgias, 3 milhões de cirurgias, você vai estar operando e ele vai te dar um aviso, olha, você está saindo do campo padrão da cirurgia. Você quer mesmo seguir? A decisão vai ser, lógico, do cirurgião. Eu acho que vai ter algumas questões que a digitalização e a inteligência artificial, nos próximos 15, 20 anos, de alguma forma vão entrar. As energias, talvez, cada vez têm sido trazido melhores energias, né? Apesar da energia ser a básica mesmo, a monopolar e bipolar, mas os geradores eles têm tido mais feedback de uma forma mais rápida. Então, assim, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa fora e assim, é impressionante assim, a análise de feedback, de impedância de tecido, de uma série de questões que a tecnologia está entrando exatamente na cirurgia para poder diminuir o dano que a gente leva aos tecidos dos nossos pacientes, entendeu? Então, acho que assim, acho que uma coisa que não vai mudar é a anatomia. Então, isso é básico, a gente tem que saber. Isso, quer dizer, não sei, né? Mas pelo menos eu acho que na nossa geração a gente não vai pegar mudança de anatomia de seleção natural, mas isso é o básico do cirurgião tem que saber. Por isso que eu acho que tem que saber cirurgia aberta e etc. Mas o restante é tecnologia que a gente vai acompanhando e custo-benefício, dinheiro, terceiro mundo, e aí acho que é mais ou menos por aí, instrumentos. Tá bom. Obrigado, Cleide. Quem sabe a cirurgia virtual, né? Sei lá. Obrigado, Gustavo. E eu quero cirurgião perto de mim ainda. Acho que Marcelo, você queria perguntar alguma coisa? Só Comentar? parabenizar o Vítima, muito bom ter você conosco. Um grande abraço, parabéns pela aula. E se der tempo, é bem rápido, assim, para tumores de câncer de colo limítrofe, Vítima, mais de 2 centímetros, mas ainda assim menor que 4, você considera fazer
Antes, em 2 tempos, fazer um cone com pesquisa de sentinela e depois ir para uma traqueia radical ou uma estereia radical, né, para a Hum, gente ter mais para informações do tumor. cirurgia preservadora de fertilidade com tumor maior do que 2 centímetros? Sim, pode ser. Ou mesmo para você indicar uma esteira radical, quer dizer, você tem informação a profundidade de Não, invasão de linfática, ou, não, não. claro, Eu acho que hoje, acho que uma boa ressonância magnética, é, é lógico que no SUS a gente não tem, nem todos os pacientes a gente tem ressonância magnética. Isso é um problema, é um material caro, exame difícil, demora, tal. Mas assim, eu acho que o cone, não sei, eu não faria um cone numa paciente de 3 centímetros pré-operatório, não. tá, Acho que assim, eu partiria, normalmente eu parto direto para a cirurgia. Quando possível, eu faço linfonodo sentinela e esvazio quando não está no protocolo ainda, tá? No Centicol a gente teve bastante oportunidade de botar bastante paciente, então a gente teve oportunidade de fazer, e graças a Deus, na nossa corte pessoal, quer dizer, do Centicol, a gente não teve nenhuma recidiva linfonodal no braço do linfonodo sentinela. É lógico que está muito precoce a análise ainda deve sair, uma análise interina, provavelmente quando tiver em torno de 30% de efeitos adversos a nível mundial, mas a gente não teve. Então, assim, eu não faço normalmente cone, não. Eu parto direto. Eu tenho algumas traquelectomias acima de 2 centímetros, muito, assim, pontuais, tá? Uhum. Trabalhos do memória, o trabalho fala que você consegue poupar essas pacientes e preservar a fertilidade quando você sai um pouquinho daquela área de segurança, em torno de 30% dos pacientes. Você acaba não tendo tumor de maior do que 2 centímetros, não abrangendo todos os fatores de baixa probabilidade, você consegue até 30% você manter a fertilidade dessa paciente. Para paciente que provavelmente não teria chance, 30% às vezes é até um número que, você Uhum. conversando com um paciente razoável, diríamos assim, né? obrigado, Guilherme. Eu quero falar também. Oi, Nájila. Muito, 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 muito obrigada pela sua aula, viu? Foi E eu que agradeço o de... convite, fico muito honrado. Eu sei que a turma de vocês é Imagina. muito boa. Eu acho que, se Deus quiser, um dia eu vou aí, vou visitar o hospital que eu não conheço. Mas eu mandei Né? o Você Eric para vai vir. vocês, né? Cadê o Eric? Mandou, Mandou o mandou, Eric. Mas mandei o Eric exatamente. aí para vocês, pô. Mandou o Eric. Você falou uma coisa, né, na pergunta aí do Marcelo, que é uma realidade, né? Às vezes no SUS a gente não tem esse cenário aí ideal, né? Então é muito, muito bacana a gente fazer cirurgia minimamente invasiva. Não estou falando nem de robô, nem de laparoscopia, estou falando de cirurgia minimamente invasiva quando a gente tem a paciente preparada, com ressonância, a equipe integrada, anestesista, anatomia patológica. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Isso é a minoria do que a gente faz no país, no nosso país, É. não é? E Infelizmente. aí você acha que justifica? Porque quando a gente fala de linfonodo sentinela, a gente está falando de outra staging. Sim. Uhum. Quando você fala em fazer linfonodo sentinela em paciente de alto grau, a gente está falando que esse linfonodo vai ser examinado para micrometástase. E o que você Todo- faz quando ah. você é chamado para ir para algum lugar onde você não tem uma imunistoquímica? Só um pouquinho, filho. Você não tem uma ressonância e o patologista da cidade não faz imunistoquímica. Você acha que a gente está autorizado a fazer o sentinela se a gente não tem o tristate? Não, aí, assim, você cai num problema complicado, porque o protocolo do linfonodo sentinela é exatamente aquilo. O protocolo cirúrgico você pode fazer. Vamos dizer, no INCA a gente fez o Senticol só com azul patente, tá? A gente não tem verde lá no INCA, a gente fez com azul patente, e foi um índice de acerto alto e etc, tal, mas a gente tem imunohistoquímica, a gente tem outra staging, tal, aquela coisa toda. Agora, você não pode falar de linfonodo sentinela exatamente se você não tem a patologia do teu lado. Então, Sim. você está fazendo a técnica de achar o linfonodo sentinela. Mas se você não tem, se o linfonodo do sentinela deu negativo na metoxilina e eosina, e você não segue o protocolo, que é o corte seriado para fazer outra stage e imunohistoquímica, você não está fazendo linfonodo sentinela. Você vai perder a vantagem da detecção e do diagnóstico. Você vai melhorar a questão da diminuição do tempo operatório das complicações de uma linfadenectomia, mas você vai provavelmente estar perdendo a doença de baixo volume, que é ITC, e
a micrometástase. São aquelas pacientes que muito provavelmente é aquela paciente de baixo grau, aquela paciente de bom prognóstico que vem recidivar. Mas pô, por que essa paciente recidivou? Se é o estágio antigo 2019, né? Estágio 1A, G1, G2, a paciente pô, estaria curada e recidiva. Provavelmente essa paciente ela tinha uma metástase linfonodal ali e a gente deixou passar desapercebido. Então, Uhum. assim, é uma pena você não ter um patologista em imunohistoquímica, que hoje é uma coisa relativamente barata, né? Não é tão cara. O patologista, sim, precisa de um treinamento diferenciado em ginecologia oncológica, avaliação linfonodal. Isso faz a diferença. Um bom patologista faz total diferença, né? Mas esvazia. Assim, se você não tem como fazer, mas o fato de você esvaziar, quer dizer, fazer a linfadenectomia completa, não quer dizer que você vai detectar melhor, entendeu? Não quer dizer que você Uhum. vai Porque detectar. às vezes o que você A tem ideia mesmo de é que só você a vai tirar micro. mais linfonodo, você vai tirar mais linfonodo e com isso você vai diagnosticar melhor a paciente, não. Não, não. E, e o papel da linfadenectomia, ele é muito questionável quando você não tem doença grosseira. Aqueles dois trabalhos que mostraram na literatura, que randomizaram, lógico, são passíveis de crítica por questões de diferenciação de tratamento adjuvante, do Panini e do Aztec Trial, que compararam exatamente linfadenectomia versus não linfadenectomia. Você não teve um papel de aumento de sobrevida da linfadenectomia. Então, assim, se você não detecta e não vai mudar o teu tratamento, quer dizer, você não detectar e você não vai encaminhar essa paciente por ser um estágio 3C para quimioterapia ou depois fazer radioterapia, o fato de você tirar só linfonodo vai ser mais frustrante, entendeu? Uhum. Porque você acaba não tendo a avaliação da micro, e às vezes o que a gente tem, em alguns casos, é só micrometástase. Então, a Uhum. gente Por fica, isso, às assim, vezes, nessa polêmica, né? isso já está provado que pacientes tratados em centros oncológicos de excelência têm melhor sobrevida, né? Então, assim, Uhum. vão ser melhor diagnosticados, vão ser melhor tratados, vão seguir os protocolos que devem ser seguidos. Então, assim, infelizmente, não tem centros no Brasil para todos, não tem centros especializados para todos, e acaba que a gente pega, como vocês com certeza pegam, pacientes operados de uma forma incompleta, pacientes que foram submetidos à esterectomia que não fizeram avaliação linfonodal, paciente que tem um diagnóstico, às vezes, de uma hiperplasia complexa, que não tem exame de imagem, e aí um grande 40% dessas pacientes vêm com diagnóstico de um adenocarcinoma e não fez estadiamento. Então, assim, uma série de questões que a gente pega no nosso dia a dia, que não seria o ideal, mas que a gente pega. Uhum. Obrigada. Exato. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Oi, Isa, só agradecer o Gitman. Brilhante, como sempre, sua aula. Obrigado. Valeu, Eric. Estão tratando você bem aí, né, Eric? Senão você volta para cá, eu compro teu passe, pô. Não Ó a pode falar cara que a dele, internet você tá acha que ele online, não tá bem? Gitman. Eu acho que não vão deixar você sair daí, não. Não tá em janela de negociação, não, Alexandre. Ó a cara dele, Tá você acha que certo. ele tá mal aí, Gitman? Não, com certeza não. Meu amigo, Gente, mas eu muito é, honrado pelo convite aí, obrigado pelo convite. Vocês são grandes amigos, grandes exemplos aí em São Paulo. O pessoal gosta muito de vocês aí, parabéns pelo serviço e pela luta diária aí nos servidores, como no INCA. A gente queria poder ter tudo, mas alguma coisa a gente consegue, né? Exato. é isso aí, Rodrigo, cara. você queria falar alguma coisa? Quero só agradecer ele. Não, eu não vou fazer mais nenhum comentário. A gente acho que já discutiu tudo aquilo que era importante ser discutido no modo Gitman de ser, sempre didático, sempre indo ao ponto, sem muita enrolação. Que prazer ver esses vídeos. Espero em breve poder vê-lo no console de novo, pilotando ali do lado, que é sempre espetacular ver você operar, cara. Tive a honra de tê-lo como proctor e aprendi muito. Tento passar adiante aí um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com você para os residentes, mesmo que de outra forma. Eu acho que a cirurgia robótica traz essa estratégia diferente de pensar o caso diferente, né? Você tem 3 braços ali, então você já começa num automático, e eu acho que esse aprendizado a gente consegue transpor não só para a cirurgia laparoscópica, até para aberta, modalidade, forma de pensar.
e muito disso eu carrego de você. Então, eu quero terminar aí os comentários só agradecendo, cara, dizendo que você realmente é uma pessoa diferenciada e parabéns pelo seu trabalho de viajar aí o Brasil inteiro, de ter disseminado a tecnologia no Brasil inteiro, de sul a norte, nordeste. Fala, quem foi seu Proctor? Foi o Gitman, foi o Gitman, foi o Hum. Gitman. Então, você está deixando Assim, títulos aí, o trabalho que você está fazendo de verdade para a ginecologia oncológica do país é inestimável, cara. Você está deixando filhos aí, discípulos em todos os lugares. E nós, eu acho dos que uma das servidores, grandes, acho que uma das grandes coisas que a cirurgia robótica me trouxe foi a amizade. Acho que eu conheci muita gente de grande valor no Brasil todo, vocês sem dúvida nenhuma, e aprendi muito, porque a gente leva uma tecnologia normalmente para cirurgiões experientes. Então, assim, eu tive o prazer com o Rodrigo de fazer a primeira sacropromotofixação, então foi muito bacana. Espero que tenha te dado positiva, espero que tenha ficado bom. Eu lembro de fazer nossa tela lá na mão. Hoje já existe telas sim, já cara. feitas. Então, assim, cada cirurgia é uma cirurgia, cada cirurgia a gente aprende. Tanto a laparoscopia quanto a robótica é só um instrumento. Eu acho que o que tem um valor é o que está por trás do instrumento. Então, eu acho que o valor do cirurgião, da equipe, sempre é muito, muito importante. Mas Obrigado. fica aí a minha questão mais importante da cirurgia robótica foi a amizade que a gente conseguiu construir aí pelo Brasil. E eu fico mais feliz é que hoje eu já tenho netos, então hoje eu não viajo mais tanto. Hoje vocês já ensinam para os outros, então acho que meu trabalho deu certo. Então, assim, quando eu vejo Eu, que não me chamam mais porque o Rodrigo, porque a Isabela já estão ensinando, quer dizer que tudo que a gente fez está dando certo. Eu acho que é por aí. Mas vocês também estão sempre convidados lá no INCA. O INCA está de porta aberta para o Brasil todo. Acho que o INCA é uma joia que a gente ainda tem do SUS. A gente ainda luta lá para poder manter aquilo ali da melhor qualidade possível. Lógico, com altos e baixos, mas a gente ainda consegue também fazer coisas legais, bastante legais lá. Então, a gente teve a oportunidade de botar maior quantidade de pacientes no Sentinel 3, o trabalho francês, de avaliação de linfonodo sentinela, então isso é um grande orgulho para a gente. Então, assim, acho que a gente começou praticamente 2 anos depois da França, então a gente teve a segunda colocação a nível mundial, na frente da China, da Índia, Estados Unidos e etc. Sensacional. E agora a gente vai entrar no Rock Trial. O Rock Trial é o trabalho que vai randomizar, está randomizando já cirurgia robótica versus cirurgia aberta em câncer de colo de útero. Então já tem o RACC Trial, RACC, que é um trabalho chinês, todo mundo fica com o pé atrás do trabalho chinês, e vem o trabalho do GOG, que é o ROCC, a ROCC, que é comparar cirurgia aberta versus cirurgia robótica no câncer de colo de útero para tumores até 4 centímetros. Então vamos ver o que vai vir aí, né? Se o ROCC Trial vier positivo, talvez seja uma luz de esperança. Se vier negativo, acho que vai ser uma pá de cal na cirurgia minimamente invasiva no câncer de colo Um de câncer útero. de colo. Ah, então Vocês tá estão bom, fazendo? Como é que vocês Gitman. estão fazendo câncer de colo Não, de útero? Como é que vocês a estão gente fazendo está cirurgia fazendo aberto. A gente está fazendo 100% aberta? Tá Estamos aberta, fazendo aberto. Estamos aberta. fazendo aberto. Tá, tá. Eu estou rediscutindo Estamos. isso lá no ICA, a gente está rediscutindo isso. Na clínica privada, eu converso muito com a paciente, converso muito. Eu acredito na cirurgia minimamente invasiva, desde que você siga os preceitos oncológicos. Então, assim, acho que a gente estava quebrando alguns preceitos oncológicos, acho que tem algumas críticas do LAC Trial, dá bastante discussão, sempre ver a discussão do LAC Trial sempre é bastante interessante. Cirurgia robótica foram 16%, trabalhos, serviços que botaram menos de 10 pacientes. Então, assim, uma série de vieses, uma série de questões, mas o que eu acho que o importante foi para chamar a atenção de que a gente estava quebrando os preceitos oncológicos. E o trabalho alemão, ele veio exatamente mostrando que quando você segue isso em mãos bem experientes, eles mostraram que eles não têm diferença estatística de sobrevida chegando a 96% em 5 anos, que bate exatamente com o LAC Trial do corpo aberto. Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar. É, Bom, mas os próximos anos vão dizer o que a gente tem para fazer. isso aí. É Tá isso bom? aí. Se Deus quiser, a Então gente se tá vê no bom. GSS em Dublin. Tem GSS em Dublin, tem o simpósio do Grupo EVA. Eu gosto sempre de falar, eu sou fã do Grupo EVA. O Grupo EVA é não sei se vocês conhecem quem é. O Grupo EVA é um grupo brasileiro de tumores ginecológicos, super ativo.
São várias especialidades, é de graça para entrar, não cobra nada, não tem mensalidade, tem simpósios, atualizações, são super ativos, eu faço parte da diretoria, então, assim, desde o início. Então, quem quiser se inscrever no Grupo EVA, entra lá, Grupo EVA, Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, se inscreve lá, é super bacana, teve simpósio, tem tudo, então, É roda o verdade. Brasil, então, é um grupo bem legal, não é só cirurgião, não. Tem outros. Gitman, queria te agradecer de novo. Aula sensacional, com uma discussão super rica. Você mostrando todo o seu conhecimento e essa generosidade de novo de compartilhar sempre tudo com a gente. E te convidar para vir num restaurante bacana de novo em São Paulo, que faz tempo que a gente não vai. Tá bom, tá bom. Quando Tá for aí, bom? agora não sei qual é a previsão, mas quando for, com certeza eu vou cobrar de vocês. Tá Então, bom? fechado. Tá Gente, bom. abraço no Tá coração aí. Beijo. combinado. Boa Beijo. Boa semana, bom noite. Obrigado. descanso, boas cirurgias Obrigada. também. Um abração. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo. Tchau. Gente.